Muito boa tarde, você que estava na transmissão, tá no Bandplay, band.com.br. Vamos começar o nosso programa de todos os GPs desse ano de 2025, Cola no Grid. E se você tá vendo pelo YouTube, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Já comenta aqui o que você achou desse GP, que foi meio caído durante boa parte ali, mas no final o Lando Norris entregou o entretenimento para nós outros. Ele entregou o entretenimento pra gente. Alguém tá muito feliz hoje, hein? Daqui a pouco a gente aparece. Muito feliz hoje. De repente, do nada, eu vou comer uma pipoca aqui pra começar. Laís, boa tarde pra você. Enquanto eu como uma pipoca aqui. Boa tarde! Nossa audiência maravilhosa nesse programa que é de fã pra fã. Tem um pouco de zoeirinha, tem um pouco de papo sério, um pouco, tem uma zoeirinha aqui, entendeu? Tem um papo sério ali, mas sempre feito com muito carinho pra vocês. E hoje estou, gente, de boné Mercedes, a primeira vitória da Mercedes no ano. E detalhe, a primeira vitória de uma equipe que não é McLaren e Red Bull. Surpreendendo a todos, temos duas Mercedes no pódio nesse fim de semana. Exatamente. Ninguém esperava isso. E tivemos uma largada bem conservadora. A gente vai falar tudo sobre a corrida. E eu quero chamar ele, que está em lágrimas nesse programa hoje. O nosso Léo, maior landete desse estúdio. Tá aqui, gente, em depressão. E aí, Léo? É o seguinte, atenção, torcida da McLaren, amanhã em frente à sede, plaquinha, fora Zac Brown, fora André Stella, fora todo mundo. Cadê meu carro dominante? Eu quero de volta meu papaya, sem ninguém atrás, entendeu? Sem gente na frente, eu quero meu time sozinho de novo, na liderança. Devolvam o meu time dominador agora, nesse momento, e vamos tocar o programa, porque senão eu vou virar essa mesa hoje. Peraí, dia triste. Um segundo, porque a gente ouviu muito chupa Moa, chupa Laís aqui. Agora vai vir, vamos lá! Chupa Léo, entendeu? Chupa Léo! Segura, come uma pipoca. Come uma pipoca, Léo. Come uma pipoca. Come uma pipoca, Léo. Come uma pipoca. Merecido, viu? Vou falar pra vocês. E bom, daqui a pouco a gente vai chegar nesse momento. Como tivemos muita coisa acontecendo no começo e no final, vamos começar falando da largada. Já que a gente teve na largada Russell, Verstappen e Piastri e o menino Lando Norris. Por isso, gente, eu trouxe em especial o balde hoje. Porque no quali, Lando Norris já vacilou, já mandou mal. Porque essa pista do Canadá tem que ter muita confiança no carro, porque tem que atacar muito a zebra, senão não faz o tempo. Não faz. Tanto que a gente tem um muro, depois a gente vai falar mais, que é conhecido como Muro dos Campeões, porque tanto que tem que atacar a zebra e acaba perdendo o carro. Então, Norris já teve um quali muito ruim, então vamos falar da largada, porque ele teve uma retomada, ele mandou bem. E principalmente, seu companheiro de equipe vacilou nesse comecinho. Olha lá, o Antonelli acabou ultrapassando o Piastri. Baita largada do Antonelli, hein? Laís e Léo, não aconteceu o que a gente queria. O George Russell não tretou com o Max. A gente queria vírgula, né? Não, mas a gente queria. Eu não queria isso não, vocês estão malucos? O que eu queria? Eu queria que o Verstappen não tomasse... Gente, imagina o Verstappen tomando uma penalização, ficar suspenso uma corrida, tomar esse pontinho que tá pendurando ele. Na Áustria, na casa da Red Bull, é muita humilhação. Já basta que nós estamos sendo humilhados esse ano, entendeu? Então, assim... graças a Santa Kelly Piquet, entendeu? Que botou juízo na cabeça do Max essa semana aí, que ele ficou sem corrida, acalmou os ânimos, né? Mas eu esperava um mínimo de um ataque ali. Ele nem ameaçou. Ele nem ameaçou. Eu acho que ele tem alguma coisa contra as McLarens. Não. Porque quando é a McLaren, ele vai pra cima. Amigo, mas ele tá pendurado em um ponto. Mas ele enganou a gente, então, que ele falou que não ia ligar pra isso nas entrevistas. Gente, o Verstappen, ele é tudo menos burro, tá? Ele é muito estrategista e muito esperto. Ele exorcizou toda a raiva dele durante as entrevistas essa semana, porque ele tava bem pistola nas respostas, né? Mas, assim, ele sabe que se ele cometer qualquer erro, como que foi, ele mesmo reconheceu que ele errou e tudo mais, se desculpou com a equipe. Daquele jeito, o Verstappen, sim, mas fez... Obviamente, que ele não ia, assim, eu esperava até que fosse a versão Regina George do George Russell, porque pra quem não sabe,
tem um meme na internet que compara George Russell com Regina George, que é uma personagem emblemática da década de 2000 aí, do filme Mean Girls, que é exatamente a pessoa que adora plantar discórdia, né? E ele deu uma alfinetada ontem no Max ali, né? Fez uma brincadeirinha falando depois que do quali. Depois do quali, ele falou assim, eu não tô preocupado, porque eu tenho alguns pontos para perder. Eu esperava que ele ia dar uma forçada no Max, mas ele também foi bem conservador, os dois se respeitaram ali. Agora, temos que elogiar, sim, a largada de Lando Norris foi muito boa, e principalmente a de Antonelli, que é como a gente precisa lembrar que ele veio aí reclamando muito desse composto de pneus, que ele não estava entendendo esse composto de pneus. Ele ficou na fábrica nas 2 últimas semanas aí, na semana que a gente ficou meio off, testando o simulador, tentando entender onde ele estava errando. E isso, gente, para um rookie ter essa vontade, isso é muito importante, especialmente um piloto tão jovem que tem essa consciência. E ele fala, olha, eu não estou entendendo, sou eu, o problema não está no carro, sou eu que estou tendo dificuldade para compreender essa gama de pneus. E aí, deu resultados aí, ó. Fez uma ótima largada, fez uma ótima corrida, sem incidentes. Então, palmas aí, ó, né? À toa que eu estou de Mercedes dupla aqui na cabeça. Eu queria falar e aí, Léo, e a largada? E essa largada aí? Kimi Antonelli largou muito bem, como a gente viu nas imagens aí. Eu acho que ele aproveitou muito bem a ânsia do Piastri atacar logo o Verstappen nas primeiras voltas. Por quê? Apesar de ser uma pista que tem uma reta, né? Aquela reta depois do hairpin ali muito grande, ainda assim é muito difícil ultrapassar em condições normais no Canadá. Mas é um ótimo ponto de ultrapassagem, obviamente, né? Tem várias chicanes, enfim. Dá para chegar. Então, acho que ele focou muito em atacar o Verstappen, deixou uma porta aberta e foi onde o Kimi Antonelli viu a oportunidade. E na Fórmula 1 é isso, a primeira janela que aparece, a primeira oportunidade, tem que colocar o carro, tem que ir para cima. Então, o garoto, a gente fala garoto não no sentido pejorativo, né? No sentido que ele é muito jovem ainda mesmo. Um cara que vai crescer muito dentro da categoria, estreou muito bem de último para quarto no GP da Austrália, que a gente sempre fala aqui nos programas. Vem fazendo coisas bem consistentes. E hoje mostrou que tá... Não sei se ele está pronto, mas ele cada vez mais está amadurecendo dentro da Fórmula 1, entendendo o carro, a categoria, a dinâmica das provas, que é uma coisa muito específica, né? A gente está vendo o Bortoleto agora começando a andar nesse pelotão meio, né? No meio, sem ser mais para trás. Agora é outra dinâmica, tem que se adaptar também. Tá indo bem. A guiar do pessoal que anda mais à frente, está acostumado, como Gasly, Alonso, Stroll, que tem muitos GPs já. E quanto o Bortoleto estão apenas no seu 10º GP, 11º GP agora. E reconhecendo várias pistas e também, Exatamente. Vale dizer que de todos os rookies que a gente tem, ele é o que menos tinha tempo de carro de Fórmula 1. Ele praticamente só fez alguns testes, e os testes pós e pré-temporada. Bortoleto você diz, né? Isso, Bortoleto. Boa. Sobre esse ponto do Antonelli, é muito legal você trazer a questão da juventude dele, ainda mais esse ano, que ele está passando por altos e baixos. Ele teve um GP da Austrália que ele mandou muito bem, quase pegou um pódio já no primeiro GP, depois teve seus altos e baixos com o Russell carregando essa equipe, e a gente viu essa juventude do Antonelli no GP de Imola, da sua casa, vamos dizer assim, porque ele é italiano, e ele levou seus amigos da escola para o paddock, só que ele acabou abandonando aquele GP, ele não teve um problema ali, acabou abandonando, então, mentalmente, o Toto até fez uma entrevista, o chefe da Mercedes, falando que isso vai servir de lição mental pro Antonelli, porque, imagina, você levar seus amigos, sua família toda tá lá, aquela baita expectativa, e você abandonar, não mandar bem nesse GP. E agora, esse pódio, eu acho que é mais um reforço nessa questão de confiança mental, que a gente tanto fala, e a gente vai falar mais pra frente, que afeta alguns pilotos, afetou o quali. Não podemos negar. Dá nomes, falou, alguns pilotos. Vou falar. Afetou no quali o Leclerc e o Norris, que fizeram comentários, tiveram erros na sua última volta e acabaram penalizados porque foram largar lá de trás, principalmente o Norris, que tá na melhor equipe. E já puxo para eu fechar o ponto da largada e a Laís comentar a questão no nosso post no Instagram, que é o Piastri vacilou demais. Por quê? Ele é o líder do campeonato e ele tem o melhor carro do grid. Quando você tem o melhor carro do grid, a gente espera uma dominância, que esses pilotos estejam cada vez mais confiantes. E o Piastri largou mal, Verstappen e Russell fizeram a lição de casa, largaram bem, manteram as posições. E o Piastri, ao invés de largar bem e tentar buscar alguma coisa que sobrasse ali de Russell e Verstappen, não.
Não só ele não buscou os dois, como perdeu a posição pro Antonelli, e isso prejudicou boa parte da corrida dele. E ó, a gente precisa até trazer uma questão aqui, é polêmica, hein? Polêmica. Não fazemos isso aqui. A gente nem gosta de uma polêmica, né? Ó, gente, calma com a gente na internet, hein? Vou comer uma pipoca aqui, peraí. Não, agora falando muito sério, essa situação dessa corrida hoje me faz refletir sobre... Às vezes muita gente critica, porque manter pilotos mais velhos, tem que dar oportunidade para os mais jovens, o que eu sou uma grande defensora. Mas, assim, já pararam para pensar que, assim, na McLaren, a gente tem um Piastri que tem 3 anos de equipe, é um piloto muito jovem, foi campeão de tudo, muito jovem, né? Fórmula 3, Fórmula 2, aquela coisa. Já chegou na Fórmula 1 como uma grande promessa. E aí a gente tem o Lando Norris, que tinha tudo, gente, para ser o ano dele ser campeão. E tinha tudo para... porque ele já tem muito tempo de Fórmula 1. Ele não é um estreante com 3 anos, ele já tem 6 anos, né, de categoria. Ele andou bem quando estava ali estreando, junto com o Sainz. Depois, ele literalmente trucidou o Daniel Ricciardo ali, sim. Entendeu? O Ricciardo só teve um trunfo ali naquele Monza 21, porque se não fosse isso... O momento dele, assim, que agora ele tem o carro, só que falta uma coisa muito importante. A gente sabe que ele tem questões de saúde mental, em nenhum momento a gente vai tirar isso, mas ele precisa de alguém para ajudá-lo a trabalhar isso. Por quê, gente? Isso vai custar o campeonato dele, infelizmente. E aí entra uma outra questão. Se a McLaren não tem 2 pilotos muito focados, isso... é que ela está com uma vantagem muito grande no construtores. Mas se ela tivesse numa posição igual do ano passado, disputando com a Ferrari, e esses erros acontecendo, isso podia custar um campeonato que é o que vale o dinheiro, né? Então, assim, tanto o Piastri garoteou, igual a semana passada eu falei que o Verstappen tinha garoteado, dessa vez, tanto o Piastri quanto o Lando garotearam, né, gente? Nossa. Então é o seguinte, eu já tô aqui, ó. Dá um zoom aqui em mim, produção. Produção, dá um zoom. Dá pra chegar no zoom? Eu tô aqui, ó. Hoje a corrida pede isso aqui, ó. Fora Zac Brown. Eu tô igual o torcedor do Flamengo, entendeu? Do Palmeiras, perdeu uma, protesto em frente do CT. Zac Brown nem lá foi, né? Zac Brown nem tava. Que vergonha, Zac Brown. Culpa sua que a gente hoje não teve os pilotos aqui com a mente em dia, entendeu? Você não tava lá. Ele não tava lá, o pai Fora de todos Zac não Brown. tava lá hoje. Fora, entendeu? Pra quem não sabe, Zac Brown estava em Le Mans, gente, porque a McLaren anunciou a sua chegada na Le Mans, na Le Mans não, né? Na WEC no ano que vem, então vai correr Le Mans também. Teve o lançamento, né, do carro da McLaren para o ano que vem, né? E o Zac Brown tem uma equipe correndo na WEC. Exatamente. Então... E vamos falar de 24 horas de Le Mans ainda hoje, né? Vamos falar, mas o Zac Brown deu preferência? Deu preferência. Exatamente. Prioridade. Não tá focando. Meu Deus, não tá polêmica. dando foco no trabalho na McLaren. Olha out, aí, stay out. Vamos puxar os comentários de vocês aqui, né? Porque, ó, temos um post tanto no esporte da Band, no colaborativo com os nossos perfis, em que vocês podem mandar comentários e a gente vai lendo à medida do possível aqui. Então, vamos começar aqui, que eu achei um muito bom, do próprio Léo, né? Protesto na porta da McLaren amanhã, entendeu? Underline, a Bru Souza comentou, Moa pode preparar sua pipoquinha. TDK, underline, Diego 13, como torcer para a McLaren? Eu digo, não teremos nenhuma laranjinha no pódio, mas Kimi Antonelli no pódio, mais dobradinha da Mercedes. Aí a NNY, essa é um arroba diferente aqui, comentou. Exótico, não foi isso que eu pedi, não. Aí por mais um aqui, zicaram a minha maquilata. E, gente, o Max não brigou na largada. Muita gente esperava. E aquela, mandaram aqui também, ó. Ulia Nazaro, Lando ferrou a corrida. GL Mondonese, Russell, Bora Antonelli. Enfim, a galera gostou do resultado da Mercedes. O mercedista hoje sorri para um maquilarista chorar. Entendeu? Galera. Depois na largada ainda, a gente teve do nada. O Hülkenberg, a gente vai falar. Assim, não teve muita coisa na corrida, né? Do nada, o Hülkenberg apareceu na largada ali, fechando o tema largada na 9ª colocação. A gente teve uma colisão do Colapinto e do Albon. E
Tivemos uma estratégia. Do ano passado? É Rusguinha? Eu acho que é. Eu acho que é. E tivemos uma estratégia um pouco diferente. Os primeiros carros ali, os 13 primeiros, praticamente todos de pneu médio. E do 14º para trás de pneu duro. Uma estratégia até meio, vamos dizer assim, óbvia, porque o pessoal lá do fundo não tem muito o que perder. Exatamente. Então eles iam, vamos colocar pneu duro, esticar esse stint ao máximo. Se tiver um safety car, pensando no safety car. Só que Norris e Leclerc, desses 13 primeiros, começaram de pneu duro. Fizeram uma estratégia diferente. E aí, Léo, na McLaren deu certo. Porque o Norris estava brigando ali pelo P4. Exatamente. E o Leclerc? Cara, a gente ficou confuso nessa hora. A gente tava assistindo. Porque se eu fosse a Ferrari, o engenheiro, ou o próprio Leclerc, não, vamos ficar agora na pista. Naquele momento ele foi em primeiro lugar na classificação. Vamos ficar aqui na pista. O pior que pode acontecer é ficar em sexto. Então vamos ficar aqui, brigar um pouquinho com os caras, atrapalhar a coisa de um, de outro, até porque... Causar um safety car, pelo amor de Deus, que a corrida tava chata. Tem que também deixar a galera difícil de ultrapassar, marcar os máximos de pontos possíveis. Inclusive, a gente vai comentar aqui agora, teve até uma rusga ali, uma indiferença entre ele e o engenheiro. Um achando que estava no plano A, outro achando que estava no plano C, quer dizer, no B ou no C. A Ferrari o seu alfabeto de planos. Mas eu acho que faltou um pouco de ousadia para a Ferrari se manter naquele momento na pista, para o Leclerc tentar pelo menos aí um quarto lugar, ou pelo menos um quinto, para tentar mais pontos, já que a Ferrari quer se garantir aí como a segunda força. Então pode ser pontos preciosos, que a gente viu hoje que a Mercedes está agora se preparando bem para essa temporada. Como a Lai falou, se o motorzão de 26 já está pronto, amigo, pode ser que eles estejam focando agora na temporada atual, para tirar esse gap das outras montadoras aí, para no final a gente ter uma briga, quem sabe, de 3 montadoras no final da temporada. Ai, seria tudo, né? Ia ser lindo demais. E eu queria trazer, para a gente já ir caminhando para a corrida no pós-largada, algo da Laís trazer, que a gente comentou aqui quando a gente estava assistindo, das estratégias, principalmente da Red Bull. Max, só o contexto para lá e comentar, Max parou primeiro muito cedo, acho que ele foi o primeiro a parar, assim, do pessoal ali, do bolo da frente. Ele parou, trocou o pneu bem na hora que o Antonelli estava chegando para ultrapassar ele. E mais para frente, na segunda parada, a Red Bull fez a mesma estratégia. Quando o Antonelli estava chegando, chama o Max pro box. E você estava elogiando quem? Hannah... A minha rainha, Hannah Schmitz, gente. Assim, muito tem se questionado porque tivemos algumas estratégias estranhas, né? Principalmente na última corrida. Verstappen sem pneu, muita coisa se questionou. Eu acho que o pessoal precisava ali de uma folga, 3 semanas de corrida, né? Então, mas eu achei muito interessante porque saiu do óbvio, né? Saiu um pouco do óbvio. O Max se protegeu utilizando da estratégia do pit stop, o que foi muito inteligente. Eu achei que era assertivo, mas precisamos dizer o seguinte, não tivemos aquele momento em que eu pensei assim, gente, será que a Red Bull tá indo de Sauber fazendo 350 paradas? Porque ele foi 2 vezes à frente, né, dos blocos. Mas foram estratégias assertivas e a gente tem que entender que o Verstappen, em ritmo de corrida e conservação de pneus, né, você via que a hora que, assim, começavam a encostar nele, o Antonelli encostar nele, foi de novo para o pit stop, fez os pit stop muito bons para a Red Bull, inclusive, né? Um foi 2.6, o outro 2.2, 2.4, 2.2. E então, um pit stops ok, perto do que estava vindo acontecendo na Red Bull também, né? Mas, principalmente, soube administrar o momento do pit stop e, com isso, ele conseguiu manter o ritmo e o gap de corrida. Aí, a hora que ele se sentiu um pouco mais pressionado, ele avançava mais. Então, aquela coisa, conservação de pneus, ritmo de corrida. A briga dele era para brigar por pódio. Se ele tivesse, talvez, atacado ali na largada, ele conseguiria. Mas, assim, né? Essa Mercedes de hoje não estava pura, ela estava envenenada. Você pode ver que ela veio forte. Então, eu acho que foi, finalmente, né? Depois de alguns percalços aí no caminho da Red Bull, né? A minha latinha deu um suspiro. E minha Hannah Schmitz, né, gente? Bem. A mulher, ela tem um plano. A mulher sabe o que faz, entendeu? A Ferrari precisava aprender, né? Nossa, se tivesse 10%. E aquela coisa, a Ferrari, toda a equipe de estratégia boa dela fica na WEC, né? A gente vai falar disso depois, porque, né? Tanto que estão tentando direto trazer a equipe da WEC aí pra Fórmula 1, porque tá difícil.
Sobre ainda essa questão, quando houve a parada ali, a primeira na volta 13, todo mundo ficou questionando, o Max que já tá vai parar? Eu já comecei, gente, a orar. Eu já comecei a puxar todos os santos, que eu falei, o que tá acontecendo? Mas foi exatamente o Exato. momento E aí certo. A intenção era sempre adiantar a parada da McLaren. Evitar um undercut. Da McLaren, não, perdão, da Mercedes para evitar undercut. Sim, exatamente. Ele, né, sempre tá parando primeiro nesse momento para o Antonelli. Causou uma dúvida na gente. Não foi causou. Ali, né? Muito cedo, né? Nossa senhora. E ainda foi engraçado, você que estava acompanhando o GP, bem na hora que a câmera, naquela reta que precede a entrada dos boxes e a curva 13 e 14 pré-Muro dos Campeões, aquela retão, o Antonelli vinha vindo ali para passar o Max. E de repente, na hora que realmente ele ia ultrapassar, o Max sumiu da tela. Nossa, ele foi reto. Aí a gente falou, meu Deus, ele foi pro muro, aconteceu alguma coisa. Ele entrou no box. Gente, juro, nessa hora minha alma saiu do corpo, porque eu falei, meu Deus, ele foi pro muro, não entendi nada. Mas assim, eu acho que assim... E justamente porque tava muito cedo, né? Muito cedo. E vale dizer também, gente, que assim, Red Bull, ela tem um piloto, né? O Tsunoda tomou um passadão da Sauber, gente. Assim, não é a maldição do segundo assento. É que faz. Entendeu? Tipo, não tem muito o que fazer. Maldição do segundo assento, é arruda, sei lá o que precisa fazer, entendeu? Porque a coisa realmente... E assim, a gente sabe que a Red Bull, ela foca no estilo de pilotagem, tudo do Verstappen, mas... Isso está custando também para ela campeonato de construtores. Ela caiu, né? Não vem caindo aí no campeonato. Então, mas vamos dizer assim, gente, resultado positivo para a Red Bull, tendo em vista o que vinha acontecendo ali, né? Porque, vamos ser sinceros, né? A coisa tá feia lá e assim, o Verstappen pendurado em ponto. Podemos respirar o próximo GP é na casa da Red Bull. Áustria, uma corrida que eu gosto muito, uma pista muito veloz. Muito uma legal, pista que combina muito com o estilo de pilotagem da própria Red Bull. Então, Red Bullers podem ter uma esperança aí. Confia. E a Hannah Schmitz e os estrategistas da Red Bull mostram cada vez pra gente que o GP da Espanha foi só um ponto fora da curva, porque nitidamente erraram na estratégia de pneu do Max colocando aquele pneu duro no final, mas aquilo foi só uma exceção. Hoje acho que foi a prova mais uma vez que foi uma baita estratégia, tanto que no primeiro pit stop o Antonelli voltou 4 segundos. Lembra que ele estava ultrapassando? Ele voltou 4 segundos atrás, porque encontrou um trânsito ali também. 4 segundos atrás do Verstappen. E no segundo pit stop, eles voltaram colados. Mas o Max é o misto da defesa, né? O grande ministro da defesa. Aprendeu defendeu com o Checo Pérez. Muito bem a posição. E Léo, se tiver algum comentário sobre isso, pode acrescentar. Mas eu queria falar sobre os rádios de Leclerc, seu engenheiro e a bagunça que foi o meio do GP do Leclerc. Isso aí o Tifose que tem que falar aqui. Por quê? Vou dar um contexto. Lembra que a gente falou... Só um detalhe. Só um detalhe. Tifose, campeão hoje, agora essa estabanada toda. Esse homem aqui, hoje ele tá muito feliz, porque ele foi feliz na WEC, nas 24 horas de Le Mans. Foi feliz ali, até foi ok, né, com a Ferrari durante a corrida. Ele primeiro estava bem bravo, porque a gente não estava entendendo, né, a estratégia da Ferrari, mas ele tinha que ir para o pit stop, porque ele tinha que fazer a troca de gama de pneu, não podia, não estava com o mesmo composto, ele fez uma troca de um composto para o mesmo, ele precisava mudar. Mas aí, gente, esse homem aqui, sério... Um dia, a gente tem que ficar feliz nessa vida, né? Hoje já cantei o hino da Itália mais cedo, com o que a gente vai falar mais pra frente. Uhum. E o Lando Norris também me entregou o entretenimento. Mas eu vou falar, o Norris, deixa ele aqui, ó. Deixa o Norris aqui, daqui a pouco a gente fala dele. Essa questão do Leclerc eu queria comentar, porque Leclerc e Norris largaram com pneus duros. Então a gente pensou, eles vão levar esse stint de pneu o máximo possível. E o Leclerc trocou um rádio com seu engenheiro, falando. O engenheiro falou, vamos pro plano B. Que a gente ficou subentendido que era parar naquele momento. Isso. E o Leclerc falou, não, vamos pro plano C. Até a hora a gente não tava entendendo. E aí não falaram mais nada. E aí a gente entendeu. Se o Leclerc falou plano C, o engenheiro não respondeu, então é o plano C. Ele vai ficar na pista. Chamam ele pro box. Aí ele foi pro box, colocou outro jogo de pneu duro e quando voltou, o Leclerc falou, gente, por que vocês me mandaram parar no box? E aí o engenheiro falou, porque a gente tá no plano B.
E aí o Leclerc falou, não, mas eu falei que o pneu tava bom. Então, essa é a Ferrari, gente. Tem que fazer um estágio, Léo. Alô, tem que fazer um estágio com a Honda Schmidt e a galera da WEC. Da WEC. Cara, faltou eu alô, assim, né? como pode, né? Assim, gente, é a mesma instituição, porque eu falo que Ferrari é uma instituição, né? E assim, tudo bem que a gente sabe que a Ferrari na WEC, ela visa principalmente a entrega de carros para venda, né, de carros. Inclusive, tem dados que a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer esses dados para vocês. Mas é importante a gente entender como ela pode acertar tanto numa categoria e ela constantemente errar na outra, entendeu? Não dá, gente. Sinceramente, não dá pra E aí, Léo, o que eu faço com a minha Ferrari? Cara, eu acho que você vai ter que fazer uma oração forte aí nos próximos dias. Entendeu? Trazer o santo lá da WEC pra vir Traz aí uma dar uma imagem ajudada. de Enzo Ferrari, entendeu? Exatamente, Coloca uma vela, uma arruda, Não, sei e ainda, lá. Acho que a gente gosta de estigmatizar um pouco a Ferrari, né? Então, tudo bem que a gente faz as suas delas, mas acho que, às vezes, hoje, com razão, mas vamos passar um paninho também pra Ferrari. Vamos passar, vai. A Ferrari, ela tinha que entregar. A gente também, vocês estão querendo muito, né, Tifosi? 2 Porque dias, né? duas vitórias, vezes no assim, dia? não dá, né? Calma lá. Pelo menos avançou, né? Eles largaram em quinto e oitavo, o Leclerc largou em oitavo Sim. e terminou em quinto. É que a gente lugar. fica no pé da vamos falar Ferrari. do Hamilton, né? A gente tá falando né? de Ferrari, vamos comentar. É que o A gente Hamilton, teve- a única coisa que ele fez nesse GP, assim, ó, eu sou Ele torcedor. classificou melhor Eu sou do que torcedor vinha, da amigo. Ferrari e gosto muito do Hamilton, mas assim. Ele tem um Hamilton tatuado no braço, tá, gente? Calma. Exato. Então, o Hamilton, a única coisa que ele fez, que foi uma péssima coisa, mas ele não sabia, ele não viu, né? Foi atropelar infelizmente, o animalzinho Isso, lá. exatamente. Infelizmente. Foi o único momento que ele apareceu. Castorzinho lá. Que não tem como. A Marmotinha. 330 por hora, não tem como, né? Nem ver alguma coisa, Mas, gente, muito menos desviar. eu vou defender o Hamilton aqui, porque ele classificou bem, tá? Classificou Ele bem, classificou bem. E assim, gente, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo com ele ali na Ferrari. Ele não tá muito feliz, a gente tá vendo rádios. Mas essa foi uma corrida que ele começou, entregou, pontuou, ótimo. No que eu tô falando, perto dos padrões Ferrari, tá excelente. Então vamos defender. Se esse ano, na verdade, for desse jeito, pelo menos pra mim, se o Hamilton se manter pontuando, indo pro Q3, ficando ali entre quinto, sétimo e oitavo, entre quinto e sétimo, vai, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, não é uma coisa tão ruim, porque esse é um ano de preparação, adaptação dele na Ferrari, e as esperanças estão em 2026. da Ferrari e de muitas equipes, né, mas principalmente dele, nesse projeto da Ferrari, dele realmente ganhar o 8º título e se tornar isolado o maior campeão de todos os tempos. Por isso ele foi para a Ferrari. Não só para realizar um sonho, mas também para ganhar esse título. Então, se esse ano ele ficar, Léo, o que você acha? Dessas posições está ok ou não? Você acha que o Hamilton, por ser Hamilton, tinha que estar brigando por um pódio? Acho que desde o anúncio no ano passado, né, no comecinho do ano, acho que prejudicou até um pouco também essa expectativa da gente ver Hamilton na Ferrari logo, anunciar muito antes, né, no começo da temporada passada. Mas a gente não é que a gente cobra, né? Que não somos nós para cobrar de Lewis Hamilton, né? O cara é 7 vezes campeão mundial. Mas a gente espera que o Hamilton esteja sempre vencendo, ainda mais por estar numa Ferrari. A gente fala, a Ferrari não está nos melhores momentos, mas mesmo assim, ainda é uma Ferrari, traz todo o nome, né? São 16 títulos mundiais, né, na Fórmula 1, 16, se não me engano, ou mais, uma coisa assim, na Fórmula 1, e agora a gente tem esse encontro, né, de almas, que é a Ferrari com Lewis Hamilton, o maior campeão de todos os tempos, né, junto com Schumacher, obviamente, com a maior equipe da Fórmula 1 de todos os tempos. Então a gente quer que esse negócio dê match, dê liga, e a gente fica esperando que ele vença, que ele dispute o campeonato, mas esse ano é um ano de adaptação, como foi na Mercedes em 2013, que ele chegou e não venceu a temporada, nem brigou pelo título também. Depois, no ano seguinte, foi um ano aí começou a dominância, né? 14, 15, 16, junto com a Mercedes. Então a gente, obviamente, o ano que vem vai ser campeão. É difícil dizer. Mas a gente espera que esteja ali sempre como está esse ano, talvez, brigando por pódio, ou melhor que esse ano, na verdade, né? Que a gente quer ele, quem sabe até vencendo, marcando mais pole position, o cara que mais tem pole position na categoria. A gente espera muito porque é uma coisa histórica para o automobilismo, né? Para toda a história do automobilismo, seja na Fórmula 1 ou fora da Fórmula 1, é um marco histórico. Mas
ainda são seres humanos que gerenciam, têm suas falhas, um tem que aprender com o outro, são culturas Belas diferentes. palavras, amigo. Tá vendo? Ah. Cola no Léo, cola no Léo. Cola no Léo. Cola no Léo. Cada um tem sua cultura diferente, o jeito de falar, o jeito de entender. Às vezes uma frase que você coloca de um jeito, só que na cultura do outro é outro jeito. Então, enfim, N fatores que esse ano é um ano de adaptação. No futebol, a gente comenta muito sobre isso. Sim. O fulano foi jogar na Europa, tem que se adaptar. O fulano foi jogar no Brasil, tem que se adaptar. Então, obviamente, ele é um esportista de alto nível, beleza, ele é o maior campeão de todos os tempos, é o Lewis Hamilton. Mas ainda assim, é um período que muda muita coisa na cabeça dele, de quem tá junto dele, da equipe, da família. Então, ferraristas, calma, que o ano que vem tem tudo para ser um ótimo ano, ainda mais se a Ferrari, com a bagagem que tem, com a estrutura que tem, com as pessoas, ótimos profissionais que tem ali, chegar muito forte para o ano que vem. E esse conjunto pode funcionar muito bem em 26, meus amigos. Então, aí, assim, complementando. Calma o coração, gente. Calma o coração. E, gente, aí, vale dizer que, assim, na minha opinião, tem um fator muito importante, só para complementar essa questão da adaptação. Lewis Hamilton, gente, vem de uma equipe. Ele passou mais de uma década na mesma equipe, com a mesma estruturação, com a mesma mentalidade de equipe. E ele chega numa Ferrari, gente, como eu falo, Ferrari é uma instituição. Aprendeu, tem que aprender o italiano. Na Itália, assim, o Papa e depois a Ferrari. Exato, gente, é real, assim. Inclusive, não é só o Hamilton que está sob pressão. O próprio chefe de equipe está sendo cobrado pelo italiano, entendeu? Então, assim, é nítido que ele, obviamente, está passando por algumas dificuldades para se adaptar, mas se tem um atleta, um esportista capaz dentro desse grid de se refazer, é Lewis Hamilton, gente. A gente já viu ele passar, gente, quem não se lembra da época Hamilton e Rosberg, entendeu? Que a gente achava que ali, quando ele perdeu o título para o Rosberg, a coisa ia desandar, e aí ele voltou e voltou mais forte, entendeu? Então, isso. Assim, parem, quem tá descredibilizando o Hamilton, falando, tá na hora de aposentar, e tarará, tarará. Calma lá, gente. Calma o coração. E outro ano que vem é outro regulamento, que é um regulamento polêmico, que as equipes todas estão com problema. Mas quem não está com problema é Mercedes e Ferrari, que estão caladinhas ali e vão entregar. Então, exatamente. E se tem alguém que é bom para desenvolver carro, e que entende de carro, não é o Leclerc ali, é o Lewis Hamilton. Então, não diminuam quem é Lewis Hamilton, pelo amor de Deus. Como, exatamente. Né, 7 vezes campeão mundial. Pois tanto que ele, mesmo com os altos e baixos, é o único pódio, na verdade, assim, primeiro pódio em sprint que teve no ano foi na China, do próprio Lewis Hamilton. Depois até teve, agora ele se classificou na frente do Leclerc, chegou uma posição atrás, mas chegou próximo. Então, o Lecclerc tá muito mais adaptado à equipe, ao carro e tudo mais. Ele e mesmo o Hamilton, né? chegando, ele tá se adaptando. Ele tá se adaptando. Da Ferrari, tá se adaptando, calma. É o príncipe. Antes da gente passar pro próximo tópico, que eu queria chamar a Laís para falar. Lá vem. Eu queria fechar esse tópico Ferrari, que foi uma dúvida que a gente teve e a gente viu também nos comentários durante o GP sobre fechando essa estratégia do Leclerc, que foi, no final o Leclerc estava em primeiro e ele tinha que fazer mais uma parada, como a Laís comentou, ele estava com o seu segundo pneu duro e ele tinha que colocar um pneu médio porque tem que colocar 2 compostos diferentes. A única coisa que a gente ficou questionando aqui é, se o Leclerc parasse na volta, mais ou menos 55, 54 que ele parou, ou se ele parasse na penúltima volta do GP, ele provavelmente iria voltar na frente do Hamilton, mesmo com a perda de performance desse pneu, porque ele estava muito à frente, ele estava em primeiro e o Hamilton lá para trás. Então, uma coisa que a gente ficou na dúvida é, valia a pena ter parado ele naquele momento mesmo, ou joga ele até ao penúltima ou antepenúltima volta, e aí faz a parada e ia voltar atrás do Hamilton de todo jeito. Então essa foi a única dúvida que a gente ficou, mas assim, no final, não ia mudar em nada, porque ele ia chegar na mesma colocação. E aí, Laís, queria, avançando no GP, tivemos o nosso menino Bortoleto, como ele sim, o Verstappen foi um pouquinho, mas o ministro, a gente tem que fazer um prêmio, ministro da defesa do GP. Porque o que o Bortoleto defendeu posição com 50 voltas num pneu, gente, foi coisa de maluco. Abriu as asas, Borboleto. Borboleto abriu as asas, porque ele não deixou passar. E assim, palmas para ele, porque ele administrou muito bem
ele administrou perfeitamente os pneus, tá, gente? Como ele disse, 50 voltas no mesmo composto de pneu. De Sauber, isso aí é para poucos. Mas, assim, eu tava até lendo os comentários aqui, muita gente criticando mais uma vez, né? Que a gente teve aí a questão da estratégia da Sauber. Inclusive, o chefe de equipe da própria Sauber reconheceu que eles erraram na estratégia da última corrida. Nessa, eu não achei de todo ruim, perto do que vinha acontecendo, tá, gente? Obviamente que a equipe, ela tá pensando em pontos, então ela vai priorizar o piloto que tá na zona de pontuação. Não foi o que aconteceu, né, da última corrida, vamos ignorar, mas vamos olhar para essa. Nessa corrida, o Hülkenberg estava mais à frente, estava em condições melhores de entregar pontos, então por isso que acabou que eles fizeram a troca ali para fazer o undercut, para fazer... Mas, assim, Bortoleto, né, gente? O Bortoleto mostrando o nível dele. Porque o que eu falo, é muito mais... ser um piloto é muito mais do que você correr à frente. É você saber se portar ali no meio do pelotão. No caso, ele que vinha andando só no fundo, chegou no meio do pelotão agora. É saber se colocar ali e, principalmente, ritmo e conservação de pneus. Porque ele aguentou 50 voltas no pneu, foi para a box, fez o pit stop, muito bom pit stop para os padrões Sauber, tá? Fez um ótimo pit stop, voltou para a pista e foi ganhando posição novamente. Não foi o melhor resultado dele, porque o melhor resultado foi o P12 da última corrida, mas vale a pena destacar que está evoluindo, Sauber entregou atualizações, e foi uma estratégia que, perto do que a gente estava vendo, foi ok. Foi guerreiro. E, Léo, ainda para você comentar essa defesa do Bortoleto, ele levar 50 voltas e defendendo, no jogo de pneu, gente. E defendendo o Colapinto colado de duro nele, entendeu? Olha a quinta série. Eu achei que vocês iam mandar essa, eu juro, achei que vocês iam mandar. Lá ele. E aí, Léo, na volta... Espero que ninguém da direção esteja vendo esse programa. Bortoleto parou na volta 50, só que quase, Léo, na volta 49 o Albon abandonou. Quase, né? Mas quase um safety car pra salvar um safety carzinho. Cara, eu achei também, tô com a Léstica, a estratégia da Sauber foi bem decente. Não adianta a gente querer... Milagre vai largar em 15º e vai fazer uma estratégia que ele vai chegar em 10º ou em 9º. É quase impossível isso acontecer. Os carros hoje em dia estão muito próximos mesmo. E a pouca diferença que tem, a Sauber ainda é um dos piores carros do grid, né? Tá aí junto com agora Alpine e Haas. Então, ainda é um dos carros piores do grid. Mas foi uma estratégia decente. Ele foi levando, cara, 50 voltas. Você imagina, o piloto... Vamos fazer um exercício mental aqui. Você, dentro de um carro, 50 voltas, que já é muito. Agora, com o mesmo pneu, com desgaste, né? Com pressão, recebendo atrás do... Recebendo quem? O argentino atrás. Tá? Até perdeu a concentração. Ele Colapinto chegou por trás ali, gente. Atrás dele, entendeu? Colando nele ali, entendeu? Então o cara ficar 50 voltas no mesmo ritmo, fechando, se defendendo, abrindo nas retas, tendo que fazer toda a volta quase perfeita ali para sair das curvas e ter na reta uma ótima saída para que ele não abra o DRS, ele não chegue, mesmo com o DRS aberto. Então foi muito consistente o Gabriel, concentrado, deu para ver, não cometeu nenhum erro. Diferente de outros pilotos novados ali, como o Antonelli não cometeu nenhum também, enfim. O Berman errou, o Lawson errou, o Hadjar, o Colapinto também errou. Inclusive, o Colapinto, o próprio Gabriel, ultrapassou o Hadjar, que tem um carro muito superior que o dele, ali perto do fim da corrida. Então, péssima corrida pro Hadjar, né? Foi pro Q3 e terminou em penúltimo, só na frente do Stroll, que foi o último. Trás, eu acho que o Hadjar tava preocupado, gente, com a possibilidade dele ter que sentar na Red Bull na próxima corrida. Já tá tenso já. Exatamente. Ele falou, deixa eu dar uma tirada de pé aqui pra não me deixarem lá pra Red Bull pra eu ser limado de novo. Me esqueçam aí, pelo amor de Deus. Mas só citando a Racing Bulls rapidinho, andou pra trás mesmo essa corrida, a gente viu o Lawson abandonando ele. Chega nessa época também 11ª, segunda corrida, já começa a ver muitas trocas. Então, talvez os compostos do carro não estejam já daquele Aí vai começar a trocar os motores, aí começa a vir as penalizações de grid, que a gente sabe. É tanto que o Lawson, foi um fato engraçado, o Lawson tomou 50 posições de punição nesse GP.
porque ele trocou 5 itens do carro e cada uma dava 10 posições de punição. Então, se fosse levando para as próximas, largar em último até o final do ano. Ele tá largando lá da Austrália, entendeu? É isso. Exatamente. E essa questão do Bortoleto, eu queria só adicionar ao que vocês já comentaram, que pra mim foi uma corrida dele que ele cala as pessoas que não acompanharam ele nas outras categorias, que às vezes só estão vendo agora na Fórmula 1. E digo mais, que só vem a posição final. Só viu o resultado. Se uma dessas pessoas ou algumas delas assistiram o GP, esse GP dele foi incrível. Como o Léo comentou, não teve nenhum erro. Teve o quali ele acabou ficando no Q1, mas no GP, e um GP muito perigoso, como eu comentei, que tem que atacar as zebras, senão não faz tempo. E ele ficou umas 15 voltas, gente, segurando a posição e não deixando o carro da Alpine, eu não vou falar o nome, o carro da Alpine ultrapassar ele. E atrás do Colapinto tinham vários outros carros, tinha um trilho ali de carros e o Bortoleto tava defendendo a posição ele muito tava bem. Ele tava com um focado. pneu de 35, 40, 45 até a volta 50. E depois ele fez o que ele pôde ali, colocou um pneu, beleza, médio novo, só que aí ele já foi lá pra trás e teve que ir escalando. E mesmo assim, escalou. Chegou em 14º. Mesmo assim, chegou em 14º. Então, foi um baita GP muito legal, né? Ver o Bortoleto. Meu, só 10. Só o 10º GP dele na categoria. E ele já fazendo assim. E posso falar uma coisa? A gente ia deixar esse tópico pro final, mas eu acho que a gente já tá falando dele, né? Como a gente vai entrar em Le Mans, acho que é interessante trazer. O Bortoleto, gente, ele é brasileiro. E como todo brasileiro, a gente é movido por raiva, né? O coitado tava em Zurique. Foi lá saiu de Osasco. Isso foi, gente, ele saiu de Osasco. Foi jantar em Zurique e foi assaltado. Ninguém respeita brasileiro. Então ele falou assim, então vocês vão me respeitar sim. Entendeu? E ele falou que nunca tinha sido assaltado na vida dele. Ele é de Osasco e foi assaltado em Zurique. Logo em Zurique, que beleza, hein? Não, roubaram, gente, coitado. Roubaram a mochila dele com várias coisas, inclusive pra corrida. Ele falou. Passaporte, tudo mais. Mas assim, no fim, a polícia ali da Suíça conseguiu localizar quem foi o assaltante, conseguiu recuperar os passaportes, alguns itens, né? Mas assim, eu acho que ele tava com tanta raiva porque ele saiu de Osasco e foi ser assaltado na Suíça. Que beleza. Que aí ele botou todo o foco dele ali, entendeu? Vou mandar bem. E, diretor, alô, diretor, vamos chegar ao ponto que você tá esperando até agora por esse momento. Temos imagens do lance dos nossos carros da McLaren? O único lance interessante dessa corrida também, né? Porque chegamos no momento e vamos falar de Lando Norris. Oh, meu Deus. Gente, não tem como Quase nas últimas voltas, o Norris já estava há um tempão tentando ultrapassar o Oscar Piastri, há muito tempo. E ele realmente fez a ultrapassagem pré-Muro dos Campeões. Até aí tudo bem, gente. A gente falou, agora com o DRS ou no máximo mais uma volta ele vai ultrapassar. E olha o que ele fez. Gente, ele tanto é que na hora ele já reconheceu que foi erro dele. Lando Norris. Foi, eu até tenho um comentário Esse é o melhor ângulo. Olha o melhor, gente, sério, ele que literalmente, o Oscar Piastri tá na linha dele, ele simplesmente meteu o louco, não tem nem o que falar. A asa foi para um lado, os pneus, a suspensão do carro destruiu. Já era. Destruiu. Detalhe, comentário aqui da Thaís com X, Thaís Dom. Norris, não vou ultrapassar com calma. Piastri, não vou deixar espaço. Resultado, Netflix agradece. Não, isso é cinema, gente. Isso é cinema. Isso vai ser um ótimo episódio da série da série o episódio agora, da McLaren vai 1. ter essa imagem. Podem printar isso aí. Exatamente. E o Piastri teve zero culpa. Ele tava na linha dele. Não, e quase o Norris não podia ir por esse lado esquerdo, gente. Não podia, gente. Tanto que ele nem reclamou no rádio, né? Não, ele reconheceu. Ele falou, foi erro meu mesmo. Ele ainda falou assim, stupid of mine. Tipo assim, foi estupidez dele mesmo. O Piastri continuou de onde ele... Ali, normal. Gente, não tem nem... Gente, assim, O Lando Norris quis fazer o Moa feliz hoje. Fora Zac Brown. Fora Zac Brown. Fora Zac Brown, Ô, diretor, puxa aqui o zoom aqui no nosso apresentador do dia, por favor. Olha o que ele tá fazendo. Gente, ele esperou. Uma pipoca aqui em homenagem. Ele esperou desde o começo da temporada pra comer essa pipoca. Pra chamar o Pipoca Norris aqui, entendeu? Quer uma pipoca, Léo? Aqui, ó, Léo.
Nossa Senhora! Ei, Lando Norris! Ei, Lando Norris! Assim, gente, não tem como. Final de semana péssimo para Lando Norris. Já teve um quali que ele largou na 7ª colocação. E lembra que a gente está comentando o programa todo. Nessa pista, no Canadá, tem que atacar a zebra. E senão não faz tempo. E o Lando Norris, na sua última, principalmente na última volta do Q3, errou sozinho. Ele próprio nas entrevistas. Tô até engasgando com a pipoca. Tô até engasgando com a pipoca do Lando Norris. Falou do Norris aí. Fala aí. Deus castiga, tá vendo? É o Norris que tá fazendo isso. É isso. Gente, eu vou defender o Landinho aqui, porque não é fácil. Segura na mão de Deus. Gente, na verdade, eu vou defender um pouco o Lando. Vou fazer o papel do Léo aqui hoje. Porque assim, vamos entender. Eu estou assim, o psicológico não me deixa, ou eu estou abalado hoje. Pode defender. Ele tá chateadíssimo, gente. Mas eu vou defender um ponto. Lando Norris tá enfrentando, assim, como eu disse, todo campeão precisa estar com o mental amadurecido, gente. E isso, mas o Lando, gente, a gente sabe que o Lando tem questões de saúde mental que são muito sérias, né? Ninguém tá falando disso. Mas ele precisa aprender a lidar com a pressão que o Piastri tá botando nele. E, gente, o fato da McLaren não definir quem é sua prioridade vai causar isso mais vezes. E a gente tá falando disso desde o começo do ano aqui. Equipe precisa definir quem é seu principal piloto, porque aí isso não tinha acontecido. Se eles priorizassem Piastri, ok, Lando Norris não ia atacar. Mas vou priorizar Lando Norris. O Piastri tinha aberto. Entende que a questão ali, o erro não é dos pilotos. Ali, tudo bem. No caso do Lando Norris, errou. Lando Norris errou. Isso quer dizer na gênese do negócio. Mas o problema ali, a raiz do problema é McLaren não definir sua prioridade. E isso, gente, se você quer ter uma equipe campeã com um piloto campeão, você precisa definir sua prioridade. Não tem como. E assim, eu fico brava porque são 2 pilotos geniais. É a equipe com o melhor carro, entendeu? O pessoal criticava tanto a Red Bull por priorizar o Verstappen, mas enquanto o Verstappen tinha carro ali, não deu chance para ninguém. Acabou. Ou pelo menos se você não quer fazer isso, priorizar um piloto, falar, quem estiver na frente, na curva, na volta tal, não pode ultrapassar mais, entendeu? Então vamos define a prioridade, nem que for por corrida. Na frente, quem fizer a primeira curva na frente, aí se mantém. Agora, deixa os caras brigarem. E assim, realmente, o Lando Norris errou e garoteou, gente. Foi feio. Mas o cerne do problema não é Lando Norris e não é Piastri, que também errou hoje. Entendeu? Porque o Piastri também errou. Na largada, exatamente. Na largada. Para mim, o cerne do problema é esse gerenciamento de não definir suas prioridades, nem que for corrida a corrida. E assim, fora Zac Brown. Exatamente, concordo muito com vocês, mas... Tá bom, a gente sabe que você tá feliz, tá? Eu sei, a gente sabe. Além disso da equipe, não podemos negar que a Lai trouxe um ponto hoje no programa muito bom, que é o Norris tem muito, pelo menos o dobro a mais de experiência que o Piastri. Isso é verdade. Beleza, o Piastri teve uma largada ruim, mas, gente, por que a gente cobra tanto? Por que eu fico zoando, enchendo o saco do Lando Norris? Por que a gente faz tudo isso? Porque eles têm o melhor carro do grid. E como a Lai bem comentou, quando o Verstappen tem o melhor carro do grid, ele dominou. Quando o Hamilton tinha o melhor carro do grid, ele dominava. Esse é o ponto da McLaren. Eles têm de longe. É só a gente ver, a gente vai ver mais pra frente no programa, o campeonato de construtores. Eles estão a mais que o dobro de pontos do segundo colocado, gente. Então é nítido que os 2 carros são os melhores do grid. E aí, com pilotos assim, um erra na largada e o outro faz isso em cima do próprio companheiro. Imagina o risco que o Lando Norris correu, por isso que a gente tá falando dele, dos 2 carros da McLaren abandonarem. E aí, beleza, o campeonato de construtores não ia ser tão afetado. Porém, o de pilotos, o Verstappen ia chegar neles, o Russell daqui a pouco tá chegando, e um campeonato que era pra ser tranquilo, o título de um dos 2, ou Norris ou Piastri, já começa a ser meio que ameaçado. Então a gente fica cobrando por conta dessas questões. É um quali lá em Jeddah que o Norris bate, é um quali aqui no Canadá que ele fica lá pra trás. Então vocês vão... E lembrem, um campeonato da Fórmula 1, aí quando chega lá no último GP e tá 1 ponto de diferença, e aí vem um pit stop, aí vai falar, perdeu por causa disso. Não,
Perdeu por causa de momentos assim. Ó, aí a gente vai chegar lá no final do ano e vai falar, lembra do GP do Canadá que o Norris tinha uma 5ª colocação garantida, uma 5ª colocação no mínimo de pontos, e aí ele bateu sozinho no seu companheiro de equipe? Vocês estão entendendo? Esses momentos vão somar num campeonato tão longo de 24 corridas que vai fazer isso chegar lá no final do ano. E não tem como. Vou continuar cobrando e vamos enquanto eles forem os melhores carros do grid. A partir do momento que eles forem a 2ª, 3ª, 4ª força, aí eu nem vou falar nada. Vou falar, não, beleza, eles estão lá pra trás e tudo bem. Agora, desse jeito, não dá. Olha, fora Zac Brown. Eu queria dizer que o Moa esperou 10 corridas pra ter esse momento dele, tá, gente? Não dá, gente. Não dá. Isso aqui, amigos, se chama recalque, que a McLaren tá aqui na Ferrari, entendeu? Então a gente tá nadando de braçada. Hoje só foi uma gota fora do balde cheio que já tá de água, entendeu? Então, take it easy, man. Take it easy. Fechou. Vamos. Tô até... Lucas, agora... tô chamando o Lucas, porque hoje a nossa sala digital vai ser ao vivo. É ao vivo. E vamos já entrar no ponto Fórmula 1 com o EC pra gente engatar depois. Tô chegando, Boa então. tarde, Lucas. Pode Chega. ir, Achega esse bem-vindo. menino, Boa achega. tarde a todos. Eu queria começar dando um recado aqui pro meu amigo Seni Araújo, que só falou assim, ó, tá me ouvindo? E não falou pode posicionar. Então você me chamou. Eu fiquei esperando, bom, tô ouvindo, né, amor? Eu vou ter que posicionar. Boa tarde pra vocês, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Cola no Grid. Olha, a gente queria começar, inclusive, eu tava olhando agora aqui, antes de me juntar a vocês, dados de o que ficou em alta nesse fim de semana, né? E é claro que num fim de semana muito agitado esportivamente, aí, em diversas modalidades, a gente tem destaque, sim, pra Fórmula 1. Então, tanto Fórmula 1 como Le Mans e também Band ao vivo entraram nos assuntos em alta no Google. Aí muita gente pesquisando para poder acompanhar então a jornada esportiva no fim de semana na Band, né, na TV aberta, também no Band Play, no band.com.br. E eu quero fazer uma perguntinha para vocês aqui. Vamos lá, Preparei uma arte de interesse de buscas, olha só. O Seni Araújo vai colocar na tela, que eu quero saber qual foi o mais buscado. Fórmula 1, GP do Canadá ou as 24 horas de Le Mans. Um deles é a cor vermelha, o outro é a cor branca. Qual que vocês arriscam aí? Eu vou 24 horas de Le Mans. Eu vou de Le Mans também. Ó, eu vou de Fórmula 1. A Fórmula 1, vou de Fórmula 1. Fórmula 1 foi a mais buscada pra mim. Bom, vamos revelar então o resultado? Que a próxima arte aqui foi a Fórmula 1, tá? A cada 10 buscas, 6 foram sobre o GP do Canadá, 4 sobre as 24 horas de Le Mans, mas é um número pau a pau, né? A importância, a gente sabe que a Fórmula 1 é um campeonato aí do ano inteiro, 24 etapas, o Endurance ali da FIA é mais curtinho, né? Às vezes não chama tanta atenção do público assim, mas dá pra ver que é expressivo, como é a principal etapa da temporada de Endurance aí, de resistência, né, da FIA, então realmente é uma etapa que chama muita atenção e a presença de brasileiros ajudou, inclusive, a levar esse interesse. No Brasil, a gente teve um recorde do interesse de buscas pela Le Mans aqui desde 2004, né? Que são os dados que o Google Trends traz pra gente. Então, mais de 2 décadas aí de buscas no Google. Essa prova desse ano que terminou hoje, domingo, foi a que teve maior interesse de buscas. Já que eu tô falando de brasileiros, a gente comparou o interesse dos 2 brasileiros aqui para mostrar para vocês. O Drogovic foi mais buscado do que o Nasser, que fala. Ó, pra eu não cometer alguma gafe aqui, né? Então, o Drogovic foi o mais buscado entre os dois. Vocês vão contar um pouquinho melhor por que isso aconteceu, né? Apesar do Nasser ter ficado na frente ali, ter terminado uma posição melhor, foi o Drogovic que se destacou, mas uma prova que sempre chama muita atenção e viraliza. Inclusive, trechos da transmissão do Esporte na Band também viralizaram na madrugada maluca, muito legal, muito legal. É bacana de ver que é uma prova que chama muita atenção por diversos motivos diferentes, inclusive também os brasileiros, gente. Muito bem. Muito bom. Legal demais. Uma e salva que de baita transmissão. Muito obrigado. O Esporte na Band também, no geral. Que baita transmissão aqui da Band, do Grupo Bandeirantes, né? 24 horas ininterruptas, na TV, tá? baita transmissão. Acho que só interrompeu na TV mesmo durante as transmissões da Fórmula 1. Sim, né, mas das no Band sessões Play, do TL3 YouTube. e do Quad. Mas enquanto não estava no Band Esporte, que foi bem somente nesse momento, ao tempo todo durante o YouTube, palmas pro grupo nosso Band. grupo Bandeirantes aí. Foi Mamãe Band mandou bem. É isso aí. Sensacional. É isso, gente. Fico por aqui então. Vou deixar agora a Le Mans pra vocês. Um abraço. Obrigado. Valeu, Obrigada. Tava com saudade, já volta mais vezes. Tá? Volta mais Voltarei. vezes. Deixa eu fazer uma troca agora de boné. Troca, olha. Que a gente vai Agora sim. Vamos entrar para o nosso top. Pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam. Ferrari! Força Ferrari! Pam, pararam, pararam.
Vamos entrar no tópico. Disso aqui 24 agora. horas de Le Mans, corrida dentro do campeonato da WEC, etapa francesa. Tivemos a edição 93. Le Mans que tá desde 1923, gente. Desde 1923 tem corrida em Le Mans. Uma das primeiras provas do mundo. Edição 93? Porque teve alguns anos ali que a gente não teve, apesar Período do de guerra, né, exato, apesar dos 102 anos da primeira corrida de Le Mans, que aconteceu em 1923. Então, nesse final de semana, tivemos as 24 de Le Mans. Muitas ações na pista, né? O Léo e a Laika acabam acompanhando um pouco mais. Muitas ações gente, em treino, e Hyperpole ali, e classificação, um monte de coisas. E Desfile, evento, é muita coisa. Na verdade, a Le Mans começa uma semana antes da prova, né? Com o primeiro encontro dos pilotos, encontro das equipes, até... Vamos começar um pouquinho na prévia aqui. Por que Drugovich foi tanto pesquisado? Tem um porém. Verdade. Lembram que durante o GP da Espanha, o Stroll acabou se lesionando, teve que passar por uma cirurgia, e o nome que poderia substituir Stroll seria Felipe Drugovich, que estava escalado, chegou a correr nas 24 horas de Le Mans com a Cadillac, que é uma equipe que está para estrear na Fórmula 1 a partir do ano que vem. Então, a dúvida era, Felipe Drugovich vai correr de Fórmula 1 ou vai para Le Mans? No fim, ele não compareceu nos eventos do começo da semana, que eram os encontros dos pilotos, das equipes. Aí o pessoal começou, será que vem aí? Mas aí, quando veio o começo da semana, a gente já ficou sabendo que o Stroll tinha passado pela cirurgia dele e que tinha corrido tudo bem. O Stroll chegou a testar e aí a gente já sabia que ele ia correr. É o que eu sempre falei, né, gente? O Stroll só não ia correr se ele, assim, tivesse um negócio muito sério, entendeu? E assim, a gente sabe que não correu muita coisa também não, ele né? ainda deu sorte que teve 2 semanas, né, de diferença foi entre um exatamente, GP e o outro. foi 2 semanas. E, Léo, o Drugovich, gente, não tem uma sorte. Não tem sorte. Nem pra acontecer um GP no final de semana seguinte, o Stroll acontecer. Mas olha, eu vou te falar, foi bom pra ele, porque, mais uma vez, o Drugovich estava em Le Mans com Cadillac, que é a equipe que pode dar uma oportunidade pra ele na Fórmula 1 no ano que vem. Ele correu, né? A sorte dele, gente, bateu na WEC também, porque ele teve um DNF, né? Não terminou, não encerrou a corrida. Mas no primeiro stint dele ali foi muito bem, muito consistente. Então, Drugovich correu no Le Mans. Gente, e correr em Le Mans não é qualquer coisa, né, Léo? Vamos falar das minhas endurecidas, que eu sou completamente apaixonada. Inclusive, a gente tá falando do Drugo, esse boné de Le Mans do ano passado, e ele assinou. Ó, que legal. Ele foi assinado. Inveja, viu, velho? Aqui, ó. Meu queridinho, gente. Mas, assim, Endurance, gente, é um maravilhoso mundo. Porque Endurance é sobre, literalmente, estratégia, performance. Não importa se você larga bem. O que importa é como você termina a prova. Então, é jogo de estratégia, é equipamento. E 24 horas de Le Mans é a joia da coroa, porque para as equipes montadoras é o que vende carros. Inclusive, tem dados que houve desde que a Ferrari voltou ao WEC, tricampeã esse ano, 3 vezes, né, seguidas aí, vencendo. Ela teve um aumento na venda de carros Ferrari. A gente sabe que é um carro de super luxo, é um artigo de luxo, mas, obviamente, quando você tem uma Ferrari vencendo, isso automaticamente cresce aos olhos do consumidor final. Então, aquela, né? Forza Ferrari! Ó. Exatamente. Ó, na tela a gente tá mostrando aqui, ó, os vencedores. Kubica, principalmente gente. o Kubica aí no meio, que teve uma história. Léo, conta, queria que você contasse. Você estava me contando antes da gente ver o GP, pouquinho um resuminho a história do Kubica. Resumindo, né? O Rafa pediu pra nossa audiência. O Kubica tem uma história gigantesca no automobilismo. Ele começou muito novo, já destruindo na categoria de base. Inclusive fez prova aqui no Brasil, na Fórmula Renault, lá em 2000, 2001, não sei o ano exatamente. E chegou aqui, venceu com meio circuito de Interlagos à frente do grid. Já tinha aqui, que era um baita grid na época também. Então se mostrou muito promissor desde a categoria de base. Chegou na Fórmula 1 já mostrando resultado, fazendo pole, conseguindo pódios e vitórias, inclusive, na época na BMW, na Fórmula 1.
E depois teve aquele acidente fatídico do Canadá, igual o final de semana, GP do Canadá, indo pro hairpin ali, que até os pés dele na foto ficam para fora, né? Então, aquele lá, gente, se você não sabia, é o Kubica lá, o cara que foi campeão hoje. Só que o pior ainda, infelizmente, estava por vir, porque numa prova de rally que ele tá fazendo entre temporadas ali, para voltar a fazer performance, né? Ele estava parado por conta do acidente da Fórmula 1, aí foi se recuperar e tal, para pegar a mão do carro, voltar para a pista, foi fazer uma prova de rally, acabou descendo ladeira abaixo, o braço ficou meio prensado ali no guardrail. Literalmente teve que reimplantar a mão. Exatamente, o braço dele, por milagre, podemos dizer assim, não teve que ser amputado. Ele tem o braço, só que ainda um pouco atrofiado, não tem músculos nem nada, mas consegue mexer um pouquinho. E hoje, não podemos falar o que seria o Kubica na Fórmula 1, o que seria dele do futuro se não tivesse um acidente. Mostrou hoje, muito bem visto pelo mundo todo, ele que foi lá, fez a chegada da corrida. Gente, foi emocionante. Olha, eu arrepiava. Stint, né? Eu tava assim, acho que não teve nenhum torcedor hoje de automobilismo que não torceu por ele. Primeiro, emblemático, Ferrari amarela, não foi a Ferrari vermelha, que inclusive errou. A Ferrari vermelha teve ali um erro, foi pra brita. Tava liderando. E na entrada dos boxes rodou sozinho. Gente, eu juro pra vocês, eu falei, eu vou tirar um cochilo. Eu acordei, a Ferrari tava na brita. Eu falei, o que tá acontecendo? Vale lembrar que o pessoal não acompanha muito Le Mans, ou a WEC em específico. Você tem os carros de fábrica e os carros das equipes que compram das fábricas. Então, esse carro é um Ferrari, só que de uma equipe privada. Sim. Né? Então, mas ainda assim, é um Ferrari, conta como montadora, Ferrari. sendo a campeã Ferrari, né? Mas E a equipe é a F-Corse Racing. E, gente, assim, foi muito bonito de ver a emoção de todo mundo que estava lá, da transmissão, palmas para a transmissão também, que foi... da Band, sensacional. Foi sensacional. E, assim... a narração da chegada, a narração né? da chegada foi muito emocionante. Aldo Luiz, um abraço para o Aldo Luiz, mandou bem demais aí. E, assim, ver esse... Porque ele é, gente, um atleta, um esportista, é o que o Léo bem pontuou. A história de superação dele, gente, é uma coisa que a gente vê pouco no esporte. E voltar para um esporte de alta performance e correr de endurance, e não só de endurance, ser campeão na Le Mans. E ser campeão na Le Mans era o quê? Uma das 3 pontas da Tríplice Coroa. É o sonho de, acho que, todo grande esportista dentro do automobilismo. Então, assim, muito feliz. Ferrari, mais uma vez, vitoriosa. É aquela coisa... Felicidade, né? Felicidade. Até trouxe a camiseta hoje do Stiford, E, gente, do carro da Ferrari. Quem não assiste Endurance, dê uma chance para a WEC. A gente tem 6 horas de São Paulo, que é a próxima etapa. Julho, né? É julho. Vale lembrar também, só fazendo um parênteses entre vocês aí, também teve o primeiro chinês campeão de Le Mans. E primeiro... Foi o Ye, acho que é mais ou menos assim que se pronuncia o nome dele. Tava super feliz dele. Então, o primeiro chinês da história também venceu nesse trio aí, tá? Os 3 aí, junto também com o Phil Hanson, aí britânico também, pela AF Corse Racing. E vamos passar no estado dos nossos brasileiros. Vamos falar. Teve a gente muito teve brasileiro. Nesse final de semana, em Le Mans, a gente teve 8 brasileiros, sendo que em Le Mans, também dando um contexto para quem acompanha um pouco menos, nessa etapa da WEC específica, a gente tem 3 categorias, que são os Hypercars, os LMP2 e os LMGT3. No caso, nas outras etapas, a gente tem os Hypercars e os GT3. Tivemos 8 brasileiros, 2 no Hypercar, que foram o Felipe Nasser e o Drogovic, como a gente falou, 2 no LMP2, que foi o Pietro Fittipaldi. Lembra do Pietro Fittipaldi, que corria na Haas? E o Daniel Schneider. E no GT3 tivemos Daniel Serra, Augusto Farfus, Custódio Toledo e o Dudu Barrichello, filho do Rubinho. Vamos falar aqui, então, as posições deles. Felipe Nasser ficou em 9º nos Hypercars e o Drogovic acabou abandonando. Nos GT3, tivemos a melhor colocação de todos os brasileiros, que foi o Pietro Fittipaldi. Ficou na 7ª colocação e o Daniel Schneider acabou ficando em 11º. E nos GT3, o Augusto Farfus acabou abandonando e os outros 3 brasileiros, Daniel Serra em 8º, Custódio Toledo em 11º e o Dudu Barrichello em 13º. Então... Os GT3 todos evoluíram ali, tirando o Farfus que acabou abandonando. E vamos falar do Serrinha aí. Ótima corrida do Pietro. Vamos falar do Daniel Serra, né? Ele, filho do Chico Serra, né? Sim. Vale lembrar sempre. E, pra quem não sabe, é bicampeão das 24 horas de Le Mans na categoria GT3, Sim. 2017, 2019. Então, Daniel Serra também representando sempre a gente lá fora, não só em Le Mans, mas também, além de fazer a Stock Car aqui no Brasil, faz também o IMSA pela GT3 junto com a equipe dele lá. Que inclusive, falando do Farfus também, vai correr agora também às 24 horas de Nürburgring. Então,
Ficaremos ligados. Baita corrida, inclusive, para quem gostou de acompanhar alemãs, é uma baita corrida. É a pista que a gente viu, aquela estreia do Franz Hermann, sabe? Do tal Franz Hermann. E antes da gente ir para as nossas classificações, piloto e bagre do dia, só comentar, nesse final de semana a gente teve também a F1 Academy, com a Aurélia Nobels e Rafa Ferreira. Infelizmente, não foi um bom final de semana das nossas duas pilotos brasileiras. Tiveram até que um bom quali, só que lembrando que esse final de semana a gente teve 3 corridas no Canadá, porque a de Miami não aconteceu, por conta das chuvas, ali do clima. Então a gente teve 3 corridas, e das 3, a Rafa acabou abandonando 2, a Aurélia acabou abandonando hoje a corrida, e elas tiveram... Nas outras corridas, elas ficaram para cima da 10ª colocação, ou seja, infelizmente, não pontuaram. Esse final de semana para elas foi mais de experiência, então não dá pra gente tirar nenhum resultado delas. Então, só fazer um comentário da F1 Academy, porque já estouramos um tempo, então vamos falar da classificação de construtores e de pilotos. Vou pegar meu outro boné Diretor, aqui. se puder colocar na tela. Assim, ó. Classificação de pilotos. Manda aí, Léo. Vamos lá, Piastri ainda segue líder, hoje pontuou aí na 4ª colocação. Norris abandonou, não pontuou nada. Quem encostou foi o Vespa, que hoje chegou, hein? Segundo lugar eu não hoje. lembro quem foi que falou, eu vi numa entrevista rapidamente pelas redes sociais que falou desconsiderar o Verstappen esse ano é idiotice. Exatamente. Ficaremos de olho em Verstappen. Estamos apenas na 10ª etapa, certo? Exatamente, 10ª etapa. Russell também pontuou mais 25 pontos aí pra ele. Vai encostando também nesse pelotão da frente aí. Leclerc é o 5º, Hamilton é o 6º, Antonelli o 7º, Albon o 8º ainda, Ocon também é o 9º e Hadjar ainda é o 10º colocado, os top 10 aí da Fórmula 1. Ocon que pontuou hoje de novo, hein? Exatamente. Ficou na 9ª colocação. O Berman ficou em 11º, quase pontuou. Quase pontuou. De construtores. É muito legal de ver, né, essa miscelânea no top 10, né? Muito bom, muito misturado mesmo, exatamente. Construtores, nossa direção. Diretor tem isso, Laís. Bora. McLaren segue líder, disparado. Olha a Mercedes, cada vez calada vence, vai vindo, ó. Ferrari, apesar dos constantes erros que vem acontecendo, tá aí no top 3, seguida da Red Bull, que só tem um piloto, né? Então, assim, praticamente só tem um piloto. E ela segue ali, ó, com a Williams, logo depois a Haas, Racing Bulls, Aston Martin, que agora tem mais pontinhos, porque o Alonso pontuou nas 2 últimas corridas. Kick Sauber de Hülkenberg pontuando, que a gente ainda não teve pontos do Bortoleto, mas confia que vem. Tá vindo, tá chegando. Tá chegando. Olha, e por último, o Hülkenberg, por 1 pontinho, não entra no top 10. Né? Pois é, por 1 pontinho. E aí, por último, a gente tem a equipe da Alpine do Coisa Ruim. Briatore. Que é um absurdo esse homem tá na Fórmula 1. Enfim, essa segue a classificação. E o interessante de ver é que a gente tá vendo a McLaren tá nessa posição ainda porque ela tem o melhor carro do grid, mas se continuar cometendo essas questões durante o ano, temos ainda 14 corridas, então dá para acontecer muita coisa. Mas estamos bem, fica tranquilo, Léo, já falei. Vamos agora, para a gente encerrar o programa, pro nosso piloto do dia e bagre do dia. Como aconteceram muitas coisas, vamos começar com o piloto do dia. Léo, qual é o seu piloto do dia do GP do Canadá? Piloto do dia, Kimi Antonelli, baita largada, ultrapassando a primeira curva praticamente, dali não saiu mais, primeiro pódio para ele, então obviamente tem que ser pro Antonelli. Obviamente vamos falar de outros aqui, Russell, Max Verstappen foi bem, mas para mim o novato do ano, Kimi Antonelli, fez por merecer e calou a boca dos críticos, que eu também não botava fé nesse garoto não, mas agora tá mandando bem demais, tá calando a minha boca, então vai pro Kimi Antonelli para mim, piloto do dia, primeira pódio dele, parabéns pro Kimizão da galera aí. E aí, Lai? Gente, eu ia dar pro Russell. Aliás, eu ia dar o P1 pro tá Russell. Bom, calma, beleza. eu ia escolher Lá ele. O piloto do dia seria o Russell. Mas eu vou fazer um outro nome que eu acho que a gente precisa dar um grande valor, que é o Hülkenberg. Que apesar de estar na segunda pior equipe do grid no momento, tem, pra mim, o pior carro, que eu acho que a Alpine tem mais carro, sim, que a Sauber. E tá sendo consistente e não tem medo de atacar, independente de que equipe que tá na frente, como a gente viu hoje, ele atacando a Red Bull, sem medo. Então, Hülkenberg, meu piloto do dia. Exatamente. Meu piloto do dia de hoje, vou
oferecer, vocês ficaram me olhando, né? Eu vou oferecer o piloto do dia para... Não. Ai, quinta série, gente. Lando tava até mandando bem em algum momento, mas hoje meu piloto do dia vai ser para George Russell, que com essa Mercedes, que apesar de que tá na segunda colocação do campeonato de construtores, não vejo assim os seus pilotos e a equipe realmente como uma segunda força, realmente teria que ser a Red Bull ali. Só que como o Verstappen está correndo sozinho nessa equipe, por isso que a Mercedes está ganhando espaço até das Ferraris. E George Russell teve um ótimo quali, ele foi pole position ano passado, é pole position esse ano, tem aí a sua 4ª vitória na Fórmula 1. Então assim, não venceu de ponta a ponta, mas teve uma ótima largada, ainda mais do lado do Max, que ele teve uma treta no GP da Espanha, teve toda uma rusga ali entre os dois, e mesmo assim largou bem, manteve a ponta, fez as estratégias ali conservadoras, que é o que ele tinha que fazer com a Mercedes mesmo, e a equipe ainda conseguiu um pódio duplo. Então, baita corrida do George Russell, eu vou oferecer, vou falar assim agora, oferecer o piloto do dia para ele. E Léo, pra gente encerrar o programa, quem é o bagre do dia do GP do Canadá? Quem mandou mal? Ai, Lando Norris. Como é que é? Aumenta o microfone. Aumenta o diretor, aumenta o microfone do Léo. Não, fala alto. Lando Norris, gente. Não, o Léo falou Lando Norris, tá? Ele tá falando Lando Norris, tá, gente? Justifica, eu preciso justificar? As imagens falam por si só, vamos falar o quê? Se ele mesmo já deu o bag. Se fosse ele aqui no meu lugar, o bag do dia é eu. Ele ia falar isso. Ah, ele falou no rádio, a culpa foi dele. Ele falou que foi estupidez dele mesmo. E ele daria para ele mesmo o bagre do dia. Lá ele. Laís, bagre do dia pra você. Bagre do... Você acredita que eu não pensei no bagre do dia hoje? Eu tava olhando aqui também a tabela. Deixa eu olhar aqui pra eu poder dar uma... Vamos ver quem... Hoje vale repetir, galera. Não tem muito pra onde fugir, não, né? Ah, gente, eu posso dar um... Não vou dar esse... Vou dar o bagre do dia, sabe pra quem, gente? Eu sei que tem uma torcida do cara, que eu até tomei uma bronca esse fim de semana na DM. Mas eu vou oferecer o bagre do dia para o Stroll, porque apesar dele estar em recuperação, gente, ele não fez nada. Ele não fez nada. Então, ele estar ali ou não estar ali não fez diferença nenhuma. Não podemos falar que é o carro porque o Alonso pontuou com o carro. Exato. E ele errou durante o fim de semana, chegou a bater o carro. É aquela coisa. Dessa vez não teve soco na mesa, né? Não teve soco na mesa. Dizem que isso é boato, né? Vamos saber. Mas assim, eu acho que eu vou falar que ele é o meu bagre do dia porque ele não fez nada. E assim... Já nunca tinha chamado ele aqui no bagre do dia, então já chamei o Tsunoda nas últimas trocentas vezes, né? Então vai ser o Stroll hoje. E o bagre do dia, eu também até ia pensar em algum outro nome. Porém, hoje, especialmente... Comer uma pipoca aqui. Vai engasgar, hein? Hoje, escorre o veneno escorrendo na pipoca. O bagre do dia vai ser pra ele. Poderia ter uma fotinha dele aqui, ó. O diretor, dá pra colocar depois uma fotinha dele aqui? Lando Norris, que com o melhor carro do grid, iria pontuar, iria ficar mais próximo, ou bem próximo do seu companheiro de equipe na luta pelo título mundial da Fórmula 1 de 2025, mas ele fez jus ao apelido das redes sociais, que é o Dando Moles. Ele acabou errando sozinho, batendo e abandonando um GP que estava na mão em questão de pontuação. Não dá para o melhor carro do grid fazer isso. Não dá para um piloto com o dobro de experiência do cara que ele estava disputando a posição fazer isso. Simplesmente não dá. Bagre do dia, de longe assim, ó. Mas tá muito longe do segundo colocado. Tá isolado na primeira colocação. Lando Norris. E... meus amigos, infelizmente, chegamos ao final do nosso Cola no Grid. Mais uma vez, a gente passou do horário, o diretor tá aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus, perdoe, diretor, que a gente tem muitos assuntos. Teve o WEC, teve muita coisa. Teve muita coisa. Faltou coisa ainda pra gente falar. Faltou. Né? Vocês não têm noção de o quanto de tópico ainda faltou pra gente comentar, mas... Semana que vem, na próxima semana, a gente fala principalmente das eleições da FIA, hein, que faltou, a gente vai trazer na próxima corrida. Exatamente. Então, obrigado pra você que acompanhou mais um Cola no Grid, que tá com a gente, que manda mensagem nas nossas redes sociais, nas nossas páginas, manda mensagem direta ou comenta nos posts, posts e no canal do YouTube do Esporte da Band, e tá aqui ao vivo com a gente, né? E acho que o
O hashtag que a gente poderia fazer de resumo desse programa são 2, vai. Dando moles. E o segundo, o Léo mostra. Segundo fora hashtag, Zac Brown. Fora Zac Brown. Não, é as brincadeiras. Não, fora Zac Brown, não. Gente, isso é meme, tá? Não, Pelo amor de Deus. É brincadeira. Vocês também na internet levam muitas coisas muito a sério. Obviamente, o Zac Brown é um cara sensacional, um baita não, de um não vem, não. Não, Você é falou piada. mal dele o Tá programa fazendo piada. inteiro. Lembrando, gente, esse é Não um leva esse programa a de sério, fã pra exatamente. fã. Nós não somos, né? Nós não estamos fazendo um programa jornalístico. Isso aqui é pra vocês. É um programa de divertirem. resenha. Falou dele o programa inteiro e agora vem... Não, Falou Zac Brown, mesmo, baita de um CEO, né? Nem chave de que baita de um CEO, André Stella também. Levantou a nossa equipe papaya, né? Que nós estávamos humilhados em 2017, 2018. Começamos nossa revanche. E agora você fica, o Lando Loves aqui, ó. Só escuto pi. Isso aqui, ó, é choro Red Bullesco e choro ferrarista. Então aqui, ó. McLaren estão por cima da moita, entendeu? Tão junto. Esse balde aqui tá cheio de choro dos dois. É isso que o balde tá cheio, não é pipoca, entendeu? O Léo se revoltou no final. Léo, aqui ó, pra gente terminar o programa, Léo. Papai campeão já. Tchau, gente. Valeu, até Laís. a Valeu, próxima. Léo. Nos vemos no GP da Áustria, 29 de junho, daqui 2 semanas. Léo, aqui pra você, Léo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.